Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um dia de paz, um dia bastante feliz ao lado do Senhor. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro, a lição 8 tem como título O Engano do Caminho Perverso. A lição de hoje está baseada no Salmo 141. E o que nós vemos aqui é que o salmista Davi, ele ora para o Deus, né, o grandioso Deus, e ele clama, né, e ele buscou assim em Deus uma direção para a sua vida, para que ele pudesse obter vitórias, né? Que Deus viesse em seu socorro, em sua proteção. E ele faz um apelo assim nesse salmo para uma aceitação divina, né? E implora que ele tivesse assim uma linguagem pura, né? Ou seja, um falar realmente puro, que da sua boca não trouxesse maldade, nada, né? Que ele controlasse, freasse realmente a sua boca e expõe o desejo, né, de que a repreensão para ele seja dos justos, né, e não da bajulação dos ímpios, né? E finaliza para que ele fosse resgatado dos planos dos seus inimigos que tinham para ele, né? E já no início desse Salmo 141, Davi expressa-se uma angústia, né? E pede que Deus o aceitasse, né? E assim é que nós devemos clamar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, que Ele nos aceite, né? Como nós estamos, e que Ele corrija nossas falhas, os nossos pecados, os nossos defeitos de caráter. E o que vemos também nesse salmo aqui, 141, mais para o versículo 4, é que existe, né, o caráter progressivo, né, do mal para com as pessoas, né? Porque o inimigo ele é astuto, né, e a tentação ela é astuta, né? Ela vai induzindo as pessoas cada vez mais para o erro, né? E assim o salmista Davi pede a Deus que não deixasse que seu coração se inclinasse para o mal. Porque o homem ele já nasce com essa natureza pecaminosa desde lá do Jardim do Éden, né? E onde o caráter do homem é progressivo e o seu coração vai conforme a inclinação, né? E como ele se inclina, né, para o mal, ele começa a praticar o mal, às vezes sem sentir, às vezes já está envolvido, né? E onde a tentação ela aumenta o desejo, né, pelo mal. E o salmista, né, descreve, né, esse caráter progressivo, sedutor, né, e astuto, né, do mal, da tentação, que ele ressalta, né, o fato de que somente uma dependência completa e total do Senhor Jesus é que garantirá a vitória. Os salmos eles enfatizam, né, e clareiam a nossa mente na importância das palavras faladas e ouvidas, né, por meio da tentação, né? O fim dos ímpios, né, e dos justos deve ensinar a nós como um povo de Deus a buscar simplesmente a sabedoria no Criador do Universo, que fala lá no Salmo 1, versículo 4 a 6, e que também fala no Salmo 141, versículo de 8 até 10. No entanto, né, nesses dois salmos, né, tanto no 141 quanto no Salmo 1, nós vemos assim
a importância, né, de nós observarmos e não cairmos nesses erros, né? Porque a vindicação, né, dos filhos de Deus está para o futuro, né? E o inimigo sabe que seus dias estão contados, e cada vez mais que antecede a volta de Jesus, ele começa com essa tentação, tentar desviar a atenção daquele escolhido de Deus. Isso significa, né, que os crentes, eles são chamados a confiar pacientemente em Deus, né? Que todos obterão vitórias, né? Mesmo tendo tentações assim, que às vezes você está sendo testado mais do que você pode suportar, mas que isso você tem que confiar e esperar no Senhor, que Ele agirá no momento correto e dará ajuda a você. E Davi, um homem realmente sábio, né? Um homem experiente, ele conheceu muitas guerras e as venceu. Quando jovem, ele venceu Golias, né? E ele era jovem ainda, mas era um homem comprometido com Deus. E ele venceu nada mais, nada menos do que o campeão dos filisteus, que foi Golias, né? E Davi foi protegido por Deus nas perseguições de seus predecessores, pessoas que queriam realmente tomar o seu lugar no reinado, o predecessor, né, que iria substituir o rei de Israel, Saul, né? Ele sofreu perseguição de Saul. E quando subiu ao trono de Jerusalém, ele conduziu várias campanhas assim bem sucedidas contra os inimigos ao redor e venceu os rebeldes, né, liderados pelo seu próprio filho. Veja que incrível, né? Um filho contra um pai. E isto foi numa guerra civil assim ardente, que ameaçou o trono de Davi. E Davi entendeu, porém, que os inimigos, eles usavam diversas armas, né? E não somente espadas, flechas ou carruagem de ferros. Ele percebeu, né, que os inimigos, né, nas batalhas, o fator principal na vida dele era a guerra espiritual, as tentações que haviam sobre ele, e dele seguir erros de homens maus. As ameaças eram reais. E nessas batalhas espirituais, Davi tratou com grande prioridade e urgência, e ele pede socorro ao Senhor pelos ataques do inimigo Satanás. E Davi diz: Senhor, a ti clamo, dá-te-me pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Está lá no Salmo 141, versículo 1. Aqui nós vemos um apelo fervoroso por um livramento, né, diante de tanta tentação. E a prioridade de Davi foi buscar a Deus em meio a uma batalha espiritual crítica, né? E até ele fala para Deus: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Está lá no Salmo 141, versículo 3. Mostrando que a guerra contra o pecado, principalmente aquela que nós proferimos, que nós falamos, é muito difícil mostrar a todos nós da importância de controlar, né, as palavras que nós falamos, né, que nós ferimos outras pessoas. Nós devemos evitar praticar o mal, como por exemplo, né, fofocas, né, que acabam com casamentos, né, com amizades, afastam pessoas, causam separações e às vezes até mortes, né? Então nós temos que controlar aquilo que nós falamos, né? O salmista Davi reconhece a necessidade de buscar a orientação divina para que sua boca não seja levada a falar palavras de maldade e cair no engano do caminho perverso da perdição, onde as palavras têm um poder enorme, né, e de levar ao pecado facilmente,
se elas não forem corrigidas e controladas e com a ajuda divina. O salmista, neste Salmo 141, versículo 4, ele fala da natureza sedutora que a tentação produz, e ele nos diz, olha, não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na campanha de homens que são malfeitores e não como eu das suas iguarias, e não como eu das suas iguarias, né? Está lá no Salmo 141, versículo 4. E aqui Davi liga as palavras proferidas, né, pela boca, né, pelo vocabulário, e a prática do pecado, né, com os desejos do coração. Ele menciona que o coração humano é bastante falho, tendencioso ao pecado. E Jesus frisou o mesmo fato quando ele disse que as palavras e os maus atos dos homens vêm dos seus corações. Está lá em Mateus capítulo 15, versículos 10 a 20. Se Davi, um homem que tinha uma comunhão com Deus, né, um homem forte, né, determinado, uma posição assim, de liderança, ele reconheceu o perigo de ele ser influenciado para o mal dos outros. Nós devemos escolher os nossos amigos, né, com bastante cuidado, para não sermos influenciados, né, e enveredar para o lado do mal. E assim nós precisamos de uma consagração diária, uma proteção divina a cada momento. Porque as tentações nesse mundo, elas aparecem de várias formas, né, atraentes, sedutoras, que no final levam à perdição, e a Bíblia mostra vários casos, né, para todos nós. O salmista Davi, nós vemos aqui nesse Salmo 141, que ele não é apenas ameaçado, né, pelos esquemas dos ímpios, né, que fala lá no Salmo 141, versículo 9 a 10, mas ele, como líder de um povo de Deus, ele era tentado para agir, para praticar o mal junto com essas pessoas. E o inimigo sabe o ponto fraco de cada um de nós. O primeiro ponto fraco e o importante é o autocontrole, né, o domínio. Quando nós proferimos algumas palavras, quando nós soltamos o verbo, né, e Davi ora para que o Senhor o vigie, cuide a porta dos seus lábios, né, a boca, né, falar no Salmo 141, versículo 3. O que nós vemos aqui nessa lição desse Salmo 141, versículo 4, é que a tentação ela é um processo progressivo, né, aos poucos, né, mas constante. E o primeiro passo para atingir o coração se inclina para o mal. É um desejo que vem do interior do coração, né, da nossa mente. A pessoa se coloca em circunstância em que se pode ser tentado, e onde os seus olhos, né, é a porta da entrada para os maus pensamentos. O segundo passo se envolve em um processo progressivo, né, com más ações assim repetidas, né, tornando-se normal para a vida do cristão e que ele acaba caindo, né, no pecado. O terceiro passo nós nos acostumamos com o pecado, né? O coração faz um banquete, né, come das iguarias dos ímpios, né, dessas maldades, e nós colocamos esses pecados como normais, ou seja, aceitamos as práticas más como algo bom, algo desejável, e acabamos caindo. O Salmo 1, versículo 1, mostra que a tentação vem para impedir que o cristão tenha um relacionamento íntimo com Deus, e que esse cristão ande no caminho do Senhor, forçando essa pessoa
né, a andar com os inimigos, e vai tentações em cima de tentações, para permanecer naquele caminho dos pecadores, né? E finalmente a pessoa acaba se sentando com esses escarnecedores e acaba pecando junto, né? E jamais nós poderemos permitir que aconteça isto na nossa vida cristã. Não devemos nunca ser como os ímpios, escarnecedores, e nem permitir que eles nos afastem de Deus, da verdade. O escritor do Salmo 1 inicia falando algo importante para uma bem-aventurança, e ele menciona: verdadeiramente feliz é todo aquele que não dá ouvidos a maus conselhos, que quando percebe que está ciente de um perverso, se afasta, e que não se demora no meio deles, que se escarnecem do que seja puro e santo. Está no Salmo 1, versículo 1. Então o salmista aqui descreve o prazer dessa bem-aventurança, né? E sobre o que ele pensa e pondera durante todo o dia. Quando o cristão deve ponderar todos os dias, né? Na lei do Senhor e na alegria de viver realmente, né, obedecendo às leis e mandamentos. E este é o aio do justo, né? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus começa a trabalhar na sua mente. Você começa a ter realmente entendimento do que são as coisas santas e as coisas são profanas. Você passa a ter mais força e passa a não ser enganada, né, pelo inimigo, que começa a oferecer grandes coisas para você e quer te tirar do caminho de Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dores, não haverá mais perseguições. Você participará da grande bodas do Cordeiro, ou seja, de Jesus, uma grande festa nas mansões celestiais. E lá você poderá encontrar seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.